Bom dia a todos, vamos dar início, mais um dia na presença do Senhor, sábado, 20 de junho de 2020, 80º dia da nossa quarentena espiritual. Nós estamos tratando sobre os símbolos da fé reformada, um deles, a confissão belga. Vamos dar início hoje ao 15º artigo da confissão belga, não sem antes sermos dirigidos a Deus por uma oração. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos agora diante do Senhor, perante o Teu trono, para que o Senhor, diante da Tua vontade, fale ao nosso coração, ministre a Tua palavra sobre nós, para que nós sejamos aperfeiçoados na fé, no nosso caráter, na nossa vivência, experiência com o Senhor, enquanto vamos compreendendo as lições bíblicas, teológicas para as nossas vidas, para que possamos então nos desenvolver e crescer não apenas pessoalmente, mas como igreja, para que Cristo, cabeça, seja sempre glorificado. Nós reconhecemos as nossas faltas, nós reconhecemos os nossos pecados, a nossa incapacidade de estarmos sequer perante o Senhor, senão pelo sangue de Jesus, o nosso mediador por quem oramos. Amém. Vamos lá, 15º artigo da confissão belga, é bem curtinho, tá? Hoje, talvez, se eu não falar muito, vai ser mais rápido. Mas vamos lá, fala sobre o pecado original, da onde procedeu a queda e todos os demais pecados, todas as limitações, tudo que nós fazemos contra Deus descende desse pecado que contaminou toda a raça humana, tá bom? Diz lá no artigo 15, 15º, sobre o pecado original. Cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu por todo o gênero humano, né? Foi dada origem, por isso o termo original, foi dada origem a todo erro, todo pecado no gênero humano, porque ele passou para toda a nossa raça através de Adão. É isso que diz Romanos 5, 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Veja que interessante o versículo 12, né? Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é possível que alguém já ouviu isso, alguém diz assim, mas eu não estava lá, quem sabe se fosse eu, não pecaria. E por que agora eu tenho que pagar pelos pecados cometidos por Adão? Porque esse pecado acaba arruinando, contaminando, amaldiçoando toda a raça. Tá? Deus havia dito que se a raça humana se aproveitasse da árvore do conhecimento do mal, que não era para ser comida, a raça toda seria consumida. Mas eu tenho uma resposta melhor para isso. Na própria carta de Paulo aos Romanos, mais para frente um pouquinho, no versículo 19, quando diz, ratifica a ideia, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Até aqui está concordando com o versículo 12, mas olha agora a transição, a volta disso. Assim também por meio da obediência de um só, Jesus, o homem, muitos se tornarão justos. Ou seja, se você quer ser justo perante Deus, é porque Jesus, por um só homem, entrou a salvação no mundo, mas essa salvação veio porque um homem um dia pecou e caiu. Então, se você acha que, eu não tenho culpa do pecado de Adão, por que eu estou corrompido também se não era eu que estava lá? Então não foi por você que Jesus morreu também, porque o versículo está dizendo que Jesus morreu exatamente por aqueles que estavam contaminados com o pecado de um só homem que entrou no mundo.
Tá? Então, pensa melhor sobre essa questão. Continuando, este pecado é uma depravação de toda a natureza humana, física, sentimental, emocional, todas as partes que compõem, didaticamente dividindo aí o ser humano. De um mal hereditário com que até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas. Vou ler de novo. Este pecado é uma depravação de toda a natureza humana e um mal hereditário com que até as crianças no ventre de suas mães já estão contaminadas. Por que eu grifei aí? Este pecado é um mal hereditário, porque daqui a pouco nós vamos ver se existe maldição hereditária ou não. O texto da Confissão Belga não está dizendo sobre maldição hereditária, como se dizem por aí, que o pai errou, agora o filho vai pagar. Está dizendo que o pecado é uma maldição hereditária. O pecado em si, o pecado original. Romanos 3:10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Por quê? Porque se um pecou lá e foi contaminado, agora não há mais um justo sequer sobre a face da terra. Mas e os que vão nascer do ventre de suas mães? Salmo 51:5 diz o quê? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Já nasce pecador. É um pecadorzinho. Não em menos pecado, mas em tamanho de ser humano ainda. É pecador como qualquer outro. Necessita de um Salvador. Tá? Então, é isso que é. O pecado que foi a maldição da queda, o pecado foi transmitido para toda a raça humana. Dessa forma é hereditária. Por isso, é tão repugnante e abominável diante de Deus que é suficiente para condenar o gênero humano. Efésios 2:3. Entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, sem a regeneração, sem o novo nascimento, sem o sangue de Jesus nos vivificando, nós somos como todos os outros da raça humana pós-queda, tá? Filhos da desobediência, andando e buscando as coisas da carne, sem pensar, sem trazer à mente alguma coisa espiritual. Estávamos lá caídos e ficaríamos assim se não fosse por Jesus. Nem pelo batismo o pecado original é totalmente anulado, nem com o selo. Não é batismo de água, não estou falando aqui de aspersão ou imersão, estou falando do selo. Nós somos selados com o Espírito Santo, mas a Confissão Belga diz que nem o batismo, o selo do Espírito Santo em nós hoje, aniquila ainda o pecado original. Ele não é totalmente destruído, tanto é que nós não somos glorificados ainda. Seremos apenas quando Jesus voltar, mas nós já temos força para lutar contra o pecado. Mas ele ainda está presente nas nossas vidas, porque o pecado sempre jorra desta depravação como água corrente de uma fonte contaminada. Então, Romanos 7:18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o próprio apóstolo Paulo dizendo, olha, ele já é regenerado, ele já consegue lidar, e até nos diz, não só na carta aos Romanos, mas em outras cartas, da nossa luta, aos Coríntios, ele fala muito isso, da nossa luta contra o pecado, né? Mas ele ainda não consegue se desvencilhar totalmente, porque isso só ocorrerá na vinda de Jesus, quando ele vencerá a morte, o pecado, aniquilará totalmente Satanás e seus anjos, então nós seremos glorificados. É aquilo que nós estamos estudando em Filipenses, na escola dominical, capítulo 3, versículo 21, que fala que nosso corpo de humilhação será glorificado como o corpo de Jesus foi. Mas isso é ainda depois. Por enquanto, embora selados, ainda não estamos totalmente destituídos do pecado. E alguém pode dizer, então, para que serve o selo? Serve para você compreender que você é pecador e erra. Então você confessa diante do Pai. Serve já para ser selado, porque por você selado foi que Cristo morreu. Tá? Por fim, o pecado original, né, que deu origem a todo o pecado, porém, não é atribuído aos filhos de Deus para condená-los, mas é perdoado pela graça e misericórdia de Deus.
É o mesmo texto, eu vou deixar mais para frente para nós lermos outro. Isto não quer dizer que eles podem continuar descuidadamente numa vida pecaminosa, pelo contrário. Os fiéis, conscientes dessa depravação, devem aspirar e livrar-se do corpo dominado pela morte. Romanos 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo entende isso, que ainda, por mais que já seja salvo pelo sangue de Jesus, por mais que já tenha sido regenerado, vivificado, tenha nascido de novo pela aplicação do Espírito Santo sobre a vida dele, ele ainda sabe que na carne ele é um desventurado, porque ele lida com o pecado e ele só vai conseguir vencê-lo totalmente na volta, na consumação dos séculos. Mas fica aquela dúvida, talvez, e eu queria trazer uma breve reflexão sobre essa questão da hereditariedade, né? Maldição hereditária. Então não confundamos, eu coloco aqui, não confundamos o termo maldição hereditária, como é dito hoje. Então o pai foi muito mal e agora o filho vai ser mal também. A mãe ou um parente foi alguém muito imoral, então certamente o filho será também, porque ele traz sobre si maldições de gerações. Bom, isso tem a ver muito com o espiritismo, é doutrina espírita, tá? Não é doutrina bíblica. É que o catolicismo juntou tudo mais a Bíblia e faz uma confusão danada. Isso é pregado muito no espiritismo porque a pessoa, quando morre, ela vai reencarnar para melhorar a sua vida e, enfim, nessa melhora do estado dela, ela muitas vezes traz consigo ainda algumas maldições que ela vai quebrando, enfim. A Bíblia não diz, e pelo contrário, afirma que não existe maldição hereditária no sentido do que o que meu pai fez, o que o meu avô, meu bisavô fez, eu vou ter que pagar e vou sofrer as consequências disso também. Jeremias 31, 29 e 30 diz o quê? Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Olha Ezequiel 18, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós acerca da terra de Israel? Proferis este provérbio dizendo, o mesmo provérbio que Jeremias citou, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículos 14 a 17 de Ezequiel ainda 18. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retirar ou retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal filho não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Então, não tem nada de maldição hereditária. E eu vou deixar como pergunta, como proposta para vocês estudarem, mais 3 textos. Um de Deuteronômio que arrasa, acaba com toda essa questão, se é que esses dois não acabaram, né? Mas vou deixar mais 3 textos no final, que vai ser a pergunta do dia, para vocês mostrarem biblicamente. Eu vou dar os 3 textos, quero só que você interaja com o texto e mostre por que não existe maldição hereditária no sentido do que é dito hoje. O pecado, sim, na raça humana de forma geral, a queda passou a todos os homens, tá? Mas pecados individuais, pontuais, cada um vai pagar pelo seu. Mas, fato é que somos pecadores. E como diz lá Efésios 2, 3, o texto lido pelo Eliette, nós andávamos nas trevas e satisfazendo a carne, vivendo como filhos da desobediência, se não fosse
a aplicação do Espírito Santo e a vivificação no sangue de Jesus. Por isso, o hino 336 é bonito quando nos faz perceber que nós éramos pecadores, andávamos longe, mas fomos encontrados e agora nós podemos viver essa transformação que Deus fez na nossa vida, no nosso caráter. Vamos deixar de pecar? Não, infelizmente vamos cair. Lidamos com isso, mas muitas vezes vamos vencer, e para a glória de Deus. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Senhor, nós nos achegamos a Ti, Pai. Agradecidos a Deus por esse amor que transforma as nossas vidas, ó Pai, que nos alegra a cada dia, Pai, que nos regenera, Pai. Agradecemos pela Tua salvação, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou Cristo, ó Deus. E hoje nós podemos estar aqui juntos, ó Pai, Te louvando, ó Pai. Somos gratos a Deus por esse cuidado, por esse Teu amor, ó Pai. Fica com a nossa igreja, Pai, fica com as nossas famílias, para que a cada momento, ó Pai, através das nossas atitudes, ó Pai, do nosso ser, ó Pai, nós possamos Te louvar e declarar, ó Pai, essa bênção que é ter o Senhor como nosso Salvador. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, tarefinha. Pergunta 15. Além de Deuteronômio 24:16, esse é para você pesquisar também. Eu já dei o de Jeremias, expliquei mostrando Jeremias e Ezequiel. Mas ainda tem outros que eu queria que você debatesse com eles. Deuteronômio 24:16. Leia os textos abaixo e explique por que não existe maldição hereditária. Tem o texto de João 9, 2 e 3. E tem 1 Reis 15, versículos 1 e 3, versículo 8 e versículos 9 e 11. Eu quero que você explore bem, tá? Uma resposta bem definida, bem ajustadinha, tá bom? Deus te abençoe e tenha um bom dia.